Olá, amigos! Você já passou por muitos eventos em sua vida que permaneceram como uma das memórias mais brilhantes, ou talvez mudaram sua visão do mundo? Provavelmente, há muitas coisas interessantes que você possa ver no oceano, mas as mais incríveis estão escondidas em suas profundezas. Então, o que mesmo tanto surpreendeu estes turistas de barco? Passeando de barco no oceano, você nunca sabe o que o espera. Este incrível incidente aconteceu na Califórnia, quando Jack Gilkinson e sua sobrinha de 11 anos saíram para o mar para relaxar da agitação da cidade e apreciar a vista para o mar. Mas ele acabou ganhando muito mais do que esperava do passeio de barco. Aproximadamente a 3 milhas da costa de Newport Beach, o homem notou um leão marinho que nadava ao redor do barco e então algo inesperado aconteceu. O animal subiu a bordo. O pequeno leão marinho saltou para dentro do barco e passou mais de meia hora nele. A princípio, Jack ficou um pouco desconfiado do intruso, porque ele se tratava de um animal e ninguém sabe o que se passava em sua mente. O homem pediu à sobrinha que não se aproximasse do animal selvagem. O leão marinho aproximou-se do homem e pressionou o focinho. Depois começou a esfregar a cabeça nas pernas. E alguns minutos depois, Jack não resistiu à tentação de acariciar o lindo animal. De acordo com Jack, sua vida jamais será a mesma, e ele nunca vai se esquecer desse dia no oceano. Então Jack escreveu numa das redes sociais: "Foi uma das experiências mais incríveis que já tive. Infelizmente, não tive tempo suficiente para pegar alguns peixes e assim alimentar meu novo amigo. Apreciei cada segundo, pois não sabia quanto tempo duraria. O encontro era totalmente nos termos do leão marinho. Ele queria relaxar ao meu lado e conseguiu." A nossa próxima história não é menos interessante. O turista Kirk Fraser, que filmou um incrível incidente, estava viajando na costa da ilha de Vancouver, no Canadá. Primeiro, os turistas viram um lobo marinho que estava perto do motor e se escondendo das orcas que circulavam perto dele. Suas nadadeiras dorsais e chafarizes são claramente visíveis no vídeo. Todos estavam muito preocupados com o lobo marinho, mas não sabiam como ajudar. Mas o lobinho não se rendeu e saltou para dentro do barco, embora também tivesse medo das pessoas. Havia cerca de 12 orcas. Elas mergulhavam e reapareciam. O lobo marinho se assustou quando pulou para o barco, saltou para a água e depois voltou novamente para o barco. 4 ou 5 predadores emergiram da água e olharam para ele, disse o guia turístico Nick Templeman numa das entrevistas. Embora Templeman tenha trabalhado com baleias por cerca de 20 anos, esta é a primeira vez que ele viu uma caça tão massiva. Não era uma família de orcas, mas 4 ou 5. Para a felicidade do lobo marinho, cerca de meia hora ou uma hora depois, as orcas desistiram e desapareceram. O lobo marinho esperou mais alguns minutos, pulou para a água e se foi, acrescentou Templeman. Estamos muito felizes com o lobo marinho e temos a certeza de que estes turistas vão se lembrar deste passeio para o resto de suas vidas. E no episódio seguinte, um grupo de jovens foi pescar no mar numa lancha e então algo incrível aconteceu. Uma foca saltou para o barco, o que causou muita emoção nas pessoas. Então, por que estes pinípedes dos vídeos não tinham medo de humanos? Ou por que escolheram um grupo de pessoas ao invés das orcas na segunda história? Cientistas descobriram recentemente que os pinípedes se reconhecem mesmo após 10 anos de separação. Isso sugere que suas habilidades cognitivas são muito melhores do que se pensava anteriormente. Descobriu-se que os pinípedes evitam orcas desconhecidas. Isso significa que, inicialmente, eles têm medo de todas as orcas, mas com o tempo começam a confiar naquelas que não representam nenhum perigo para eles. Disto conclui-se que muito provavelmente esses pinípedes tiveram uma experiência positiva de interação com pessoas, por isso não tinham medo das pessoas. E, no segundo caso, o lobo marinho percebeu que as orcas eram mais perigosas do que as pessoas. Esses animais são muito espertos. Como você notou, o nosso vídeo de hoje menciona o lobo marinho, o leão marinho e a foca comum. Como eles se diferem? Pinípedes são um grupo de animais que inclui 2 famílias, focídeos, focas e otariídeos. São externamente semelhantes, forma corporal que apresenta muito pouca resistência ao fluxo de água, membros transformados em nadadeiras, vivem na região costeira, nadam bem e se alimentam de peixes. Porém, suas origens são diferentes. Os ancestrais dos otariídeos são ursos e as focas descendem de doninhas antigas. Assim, o grupo dos pinípedes é polifilético, ou seja, pertencem a ele representantes descendentes de diferentes ancestrais. A família dos otariídeos inclui 2 subfamílias, lobos marinhos e leões marinhos. Como você pode imaginar, nenhum deles tem algo a ver com felinos.
Acredita-se que os lobos marinhos receberam esse nome por causa de seu bigode luxuoso ou por causa de seu pelo espesso, e o rosnado do leão marinho torna-o exatamente como o rei da selva. Como distinguir as focas dos otariídeos? Em primeiro lugar, os otariídeos têm orelhas bem formadas e bem visíveis, uma espécie de pequenos tubos engraçados nas laterais da cabeça. As focas não têm orelhas externas, por isso são às vezes chamadas de sem orelhas. Só não pense que as focas são surdas, elas têm ouvidos internos e ouvem perfeitamente. O canal auditivo é fechado por um músculo especial durante o mergulho, para que não entre água. De que forma as focas diferem dos otariídeos? Pela forma de movimento em terra e na água. Os otariídeos têm nadadeiras dianteiras longas nas quais se apoiam quando se movem em terra. Ao mesmo tempo, as aletas traseiras são dobradas para frente. No solo, os otariídeos movem-se com bastante rapidez, saltando e empurrando o solo com as nadadeiras. As focas não sabem fazer isso, porque suas nadadeiras traseiras não se dobram para trás, e suas barbatanas dianteiras são muito mais curtas do que as traseiras. Portanto, em terra, as focas são bastante indefesas e desajeitadas. Elas só podem rastejar de barriga com a ajuda de movimentos ondulatórios, como as lagartas. Primeiro elas se agarram ao solo com as garras, depois puxam a parte de trás do corpo e, em seguida, empurram a parte da frente do corpo para a frente, puxando assim a parte de trás. Os otariídeos não precisam se agarrar ao solo com suas garras quando se movem sobre ele, por isso eles nem têm garras em suas poderosas nadadeiras. Por hoje é tudo, amigos. Esperamos que o vídeo de hoje tenha sido interessante e informativo. Escreva sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir. Até a próxima!